problema. Quando o altar ele é corrompido, o culto ao Senhor é corrompido. Porque é do altar que se envia o ensino para uma verdadeira adoração e culto ao Senhor. É dos pregadores acima do altar, é que está o ensino e a direção para conduzir o povo até Cristo e por Cristo, Jesus levá-los até Deus. O altar corrompido gera um culto a Deus corrompido. O apóstolo Paulo nos advertiu a tomarmos cuidado ao escrever para a igreja dos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 8, a palavra diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então Deus, por meio do apóstolo Paulo, nos traz uma advertência. Igreja, vocês tomem cuidado. Isso é para mim, isso é para você, isso é para todo aquele que confessa o nome do Senhor. Tome cuidado para que ninguém venha a te afastar, a te enredar com sua filosofia, com sua sutileza, com os seus conceitos, conforme a tradição que eles, os homens, vão criar para si sobre, aqui eu vou definir, sobre o culto ao Senhor, sobre como servir ao Senhor. Porque eles vêm conforme suas tradições e conforme os rudimentos, ou seja, aquilo que eles veem no mundo, eles espelham para si e de si espelham para a minha igreja. E eles não ensinam conforme Cristo. Eles não doutrinam conforme Cristo doutrinou. Essa é uma advertência para mim e para você. E que muitos cristãos, aí eu me refiro, dados cristãos, aqueles que pertencem a Cristo, mas estão psicologicamente presos dentro de alguma congregação aonde o culto está corrompido. Mas eles não conhecem a verdade. Eles não sabem o que é o culto ao Senhor até que o Senhor lhes revele em alguma pregação de qualquer servo que Deus tenha neste mundo. Aqui está mais uma ministração para que você, como ovelha de Cristo, ou quaisquer outros que vierem a ver esta mensagem, caso ela vá para o nosso canal no YouTube, que eles possam, ou qualquer rede social da igreja, que possam tomar conhecimento sobre os perigos de corromper o culto ao Senhor. Os perigos de corromper aquilo que deve ser sagrado, aquilo que deve ser santo, aquilo que deve ser verdadeiro, aquilo que deve ser de todo o coração. Então, homens estão trazendo para dentro da congregação, para dentro de suas igrejas, tradições, conceitos próprios, que Paulo chama de a sua tradição, e estão trazendo rudimentos, como eu disse, estão pegando comportamentos, métodos, moda do mundo, e estão inserindo dentro da igreja. E o culto a Deus, o culto corrompido, não se trata apenas do culto como estamos aqui hoje, cultuando a Deus, mas em tudo que nós cremos, fazemos, vivemos. Tudo que nós fazemos é culto ao Senhor, porque nós fazemos para Deus, nós mudamos para Deus, nos arrependemos para Deus, abandonamos o erro e pecado por causa do Senhor. Conceitos que aprendemos de nossos pais, ou como diz o ditado, com a vida, nós abandonamos quando conhecemos a verdade, e a verdade nos libertou, nos revelando que tudo quanto nós havíamos recebido era contrário à vontade do Senhor. Então, homens estão pregando, estão ensinando. Em nossa cidade, aqui Pedro Leopoldo, é infestado desses pregadores, e Pedro Leopoldo não é singular. Faz parte de uma pluralidade de locais aonde homens que perderam o temor do Senhor, ou que nunca conheceram a Deus, ou que Deus não lhes deu a graça de crerem na sua palavra, conforme
está escrito, seguindo os ensinos de Cristo, esses homens têm corrompido almas. E para, como diz a profecia, se for possível, Satanás, o diabo, através desses homens, vai enganar, se for possível, aos próprios eleitos de Deus. Entende até aqui? Bom, eu quero ler uma menção de Charles Spurgeon. Ele disse a seguinte coisa sobre esse tema. Abre aspas. O demônio raramente fez algo tão engenhoso quanto insinuar à igreja que parte de sua missão é promover entretenimento para o povo visando alcançá-lo. A igreja, gradualmente, baixou o tom do seu testemunho e também tolerou e desculpou as leviandades da época. Depois, ela as consentiu em suas fronteiras. Agora, a igreja adora práticas sobre o pretexto de alcançar as massas. Fecha aspas. Então, Charles Spurgeon, ele atribui que Satanás poucas vezes conseguiu promover uma devastação tão grande na igreja, quanto levar a própria igreja, movida, muitas delas, pelo seu amor por Deus, vou assim dizer, de querer ganhar almas, a trazer para dentro de si práticas que são completamente rejeitadas pela palavra de Deus. Porque hoje, para ganhar uma alma, muitos estão levantando a bandeira que vale qualquer coisa. Igrejas estão mudando o seu modo ortodoxo de adorar a Deus. O que é modo ortodoxo? Aquilo que sempre foi original, aquilo que sempre foi a fonte, a base, que é um culto santo, sabendo a quem está servindo, com reverência, com santo temor, compreendendo o que significa para esta pessoa ter sido chamado por Deus e conduzida até Cristo, porque recebeu a graça do Senhor, de Deus poder demonstrar o seu amor em sua vida, enquanto outros, e não poucos, o Senhor diz que Ele tem tido longanimidade, suportando os vasos de ira, preparados para o dia da perdição. Aqueles que, sob nenhuma condição bíblica, se converterão a Deus, porque Deus não lhes abrirá o coração para crer. Essa palavra não é para essas pessoas. A advertência é para a igreja, para aqueles que creem, para aqueles cuja luz do Evangelho resplandeceu perante os seus olhos. Essas são as pessoas que têm que tomar cuidado para não cair em uma cilada, a qual Paulo disse, você toma cuidado, porque esses homens, eles vão vir cheios de boas palavras e palavras convincentes e vão trazer para o meio da congregação ensinos que em outro texto Paulo disse, são ensinos de demônios e vão afastar vocês da graça de Cristo. Então nós temos que tomar cuidado quanto a isso. Agora, eu quero falar sobre dois argumentos sobre esta fala de Charles Spurgeon, de que o diabo raramente fez algo tão engenhoso como insinuar que a igreja tem que promover entretenimento para duas coisas, para a edificação da própria igreja e para alcançar as almas perdidas. O primeiro argumento é que promover ou prover entretenimento ao povo, em nenhum lugar das Escrituras é mencionado. Em nenhum lugar da Bíblia há uma menção para que nós, pastores, venhamos a entreter o povo da igreja ou fazer um entretenimento com a finalidade de atrair as pessoas do mundo para dentro da congregação. Por quê? Porque se isso fosse uma obrigação da igreja, se fosse um dever da igreja promover entretenimento, Jesus Cristo teria dado amplo conhecimento e amplo ensino sobre isto. Porque se isso faz parte daquilo que Deus deixou para a igreja, para a sua edificação, e claro, para poder ganhar as almas das suas ovelhas que estão perdidas no mundo, deveria ter sido alvo de muitos ensinamentos por parte de Cristo e principalmente por parte do apóstolo Paulo,
que foi quem recebeu as orientações para pregar para o povo gentil, o qual somos nós, qualquer nação fora de Israel. Mas nós não encontramos isso em nenhum lugar da Bíblia. O que nós encontramos na Bíblia? Efésios 4:11. E ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Mas em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar aqueles que receberam um dom para serem animadores de palco, animadores da igreja, para ter a habilidade de levar um entretenimento para crianças, para jovens ou para adultos. Porque, ao que parece, isso se tornou, em nosso século, desde o século passado, mas agora, no ano 2000, se tornou uma epidemia, essa questão de fazer entretenimento. E quando o entretenimento começa a falhar, começa então a modificar o lugar do culto, começa a transformar o recinto da igreja para que ele seja o mais agradável possível, tanto para a igreja local que não nasceu de novo, quanto principalmente para aqueles que vão entrar pela primeira vez dentro dela. Isso é o que tem acontecido. Mudaram completamente a forma e o temor de cultuar e adorar a Deus. Então hoje encontra-se pregadores que mais brincam em cima do altar e brincam com coisa séria. Brincam com coisa séria e acham, e eles têm convicção de que isso é um dom que Deus deu a eles. Eles têm ampla convicção de que brincar com a palavra de Deus, levando o povo à gargalhada, que isso é um chamado de Deus. E não há ninguém que mude isso no coração deles. Incrédulos assistem vídeo de pastores, não é por causa da mensagem, mas é para poder dar gargalhada e rir. E não levam a sério aquilo que Deus levou a sério ao sacrificar o seu filho, que é a alma do próprio homem. É isso que se tornou a igreja. De alguma forma, muitos pastores têm procurado subterfúgios para poder cativar, primeiro, os membros de sua congregação e, segundo, para poder atrair as almas que estão perdidas e continuarão perdidas. Porque quando elas chegarem ou quando elas entram em um recinto como esse, elas não encontram a sã doutrina. Como disse Paulo, o que é que elas vão encontrar? Elas vão encontrar pregadores com vãs sutilezas, conforme as suas tradições, ou conforme rudimentos que viram no mundo e trouxeram para a igreja. Logo, essas pessoas, segundo Paulo em Colossenses 2:8, não vão aprender, não vão crescer segundo o evangelho de Jesus Cristo, ainda que o evangelho seja lido. Consegue entender, irmãos? Sim ou não? Ora, por qual motivo os profetas foram perseguidos? Os profetas foram perseguidos por agradar as pessoas ou eles foram perseguidos por se oporem a elas? Os profetas foram perseguidos porque levantaram oposição quanto ao comportamento do povo de Deus. Seja o comportamento apenas do povo, seja o comportamento dos reis que houveram sobre Israel. E quando não havia profeta que repreendesse profeta, Deus usou a boca de um jumento. Para quê? Para que os profetas, os servos do Senhor, se levantassem contra qualquer comportamento que o povo de Deus venha a ter e que é contraditório àquilo que Deus ensinou. Logo, as suas vidas, o seu culto a Deus será um culto corrompido. O servo de Deus, ele não é levantado, um pastor, ele não é levantado para trazer agrado ou entretenimento para o rebanho. Ele é levantado para se opor a tudo aquilo que for errado, a tudo aquilo que for pecado, mas se opor de acordo e segundo a palavra do Senhor, não segundo o que ele pensa e o que ele acha. Porque tem pastores que ele leva para dentro do recinto um zelo tão grande que ultrapassa a palavra. É como eu vi certa vez um pastor, líder de um grande ministério, já ancião, mas dizendo que na igreja dele, homem não pode usar barba. Não pode. Aí eu queria saber aonde que esse abençoado irmão buscou esse ensino na palavra do Senhor.
Se até Jesus Cristo usava barba, porque isso é costume do povo israelita. De onde que ele tirou essa ideia que o homem não pode usar barba? Que o homem Não, vou nem falar mais não. Vou manter só nesse exemplo aqui. Então, esse tipo de coisa tem entrado para dentro da igreja. Homens que acham que aquilo que vão colocar com pretexto de santificação, eles acham que isso, como disse Paulo, que isso vai combater a sensualidade que há no povo. Que sensualidade? O desejo da carne. Até isso está na palavra. É apenas a doutrina de Cristo que promove tudo isso. Então, nenhum profeta foi levantado para trazer agrado ou entretenimento para a igreja, mas sim para falar da parte do Senhor, a favor ou contra o povo, a depender do que o povo está fazendo aos olhos de Deus. Um segundo argumento: prover distração está em direto antagonismo, ou seja, em forte oposição ao ensino de Cristo e de seus apóstolos. Ora, o que o Senhor disse que a sua igreja seria no mundo? Sal da terra. Ou seja, aquilo que seria, primeiramente, cuspido. A igreja não é o doce. A igreja não é o lugar para produzir alegria na alma de um homem. Ao contrário, a primeira coisa que a igreja de Deus produz numa alma que Deus está chamando é tristeza. Por quê? Porque o Espírito Santo vai convencê-la do seu pecado. Então, ela vai sorrir. Eu vivi em pecado a minha vida inteira. Glória a Deus. A primeira coisa que ela vai ter é o seu coração contristado. Onde vem então a alegria? Mas olha como pessoas estão sendo atraídas por filosofias, por vãs sutilezas que Satanás impetrou na mente de líderes, corrompendo seus corações, corrompendo o altar, corrompe o culto. Se as pessoas não forem para a igreja e não saírem felizes ou sorridentes com alguma coisa, parece que o culto não existiu. Então, quando Charles Spurgeon, ele fala, olha, o diabo raramente fez algo tão engenhoso. E eu sou obrigado a concordar com ele. Porque se na época dele, se na época de Charles Spurgeon, anos de 1800 e sei lá quanto, ele já se deparava com isto, eu acho que ele iria surtar se ele tivesse no tempo de hoje, vendo tanta coisa em rede social, tão fácil de ver na palma de nossas mãos. Ele iria surtar se ele estivesse aqui hoje e outros contemporâneos dele. Então, quando Deus fala que a igreja é o sal da terra, então é algo que, ao receber, o desejo é cuspir, é jogar fora, porque é muito salgado. Ninguém cospe açúcar. Ninguém cospe porque é doce. Pode ser muito doce, mas a pessoa toma. Você pode ir na casa de alguém e a pessoa fazer um café para você e colocar 5 quilos de açúcar em um copo. Você toma porque é doce. É ruim, mas você toma. Mas você não toma 2 colheres cheias de sal num copo de 200 ml. Porque o sabor é intragável. A igreja é o sal. A igreja, quando prega a palavra e quando vive a palavra, é intragável. O homem não engole, o homem não aceita. Então o diabo viu que a única forma de iludir as pessoas, já que é inevitável a pregação do evangelho, ele não pode impedir a pregação do evangelho, como tentou fazer muitas e muitas vezes. Então, já que eu não posso impedir a pregação, porque está sob a guarda da palavra do Senhor, então eu posso corromper aqueles que pregam. Eu posso corromper o culto. Eu posso permitir que todo mundo esteja lá dentro, mas corrompendo a sua adoração a Deus. Essa é a estratégia do diabo. Se Jesus quisesse ser popular, ele teria feito o agrado de muitas pessoas. Se Jesus quisesse ser popular, ele não teria falado sobre o pecado. Se Jesus quisesse ser popular, ele não teria entrado no templo ou próximo ao templo e quebrado todo a banca daqueles cambistas que estavam fazendo da casa do Senhor lugar de comércio, como hoje é feito em muitas congregações, mas não são congregações que pertencem a Cristo. São congregações que já se corromperam, já se perderam, mas continuam atraindo
uma grande gama de pessoas. Agora, aonde esses pastores baseiam para poder ir além da palavra e começar a produzir entretenimento na igreja? Eles baseiam em 1 Coríntios, capítulo 9. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 9. Olha o que Paulo diz. Peguei só um trecho. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Olha que interessante o que eu vou falar para você. Eu vou repetir, você que procurou aí para poder ler. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Que legal. Fiz-me tudo para com todos, tudo, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Agora olha que interessante. Somente esse versículo dá a entender que nós devemos fazer tudo para ganhar uma alma que está perdida e alegrar aqueles que estão dentro da igreja. Se somente ler esse versículo, dá a entender que nós temos que fazer tudo para ganhar uma alma, porque Paulo fez de tudo para com todos. Só que a palavra de Deus, ela não se resume a um versículo. Ela se resume a todo o contexto bíblico ensinado por Deus. Por isso que examinar as Escrituras é algo recomendado por Deus, desde que ele passou a ensinar, a permitir que a sua Escritura fosse, desde que ele entregou as leis a Moisés, que a palavra começou a estar escrita em algum lugar. Deus fala que nós temos que examinar, nós temos que olhar. E é deste texto que muitos líderes e pastores locais têm se utilizado para, com a sua consciência limpa, porque pensam que está tudo bem com Deus, eles estão fazendo, ainda que outros contestem, ainda que outros critiquem, eu estou fazendo para ganhar almas. Não é. Estão fazendo para trazer pessoas para o recinto da igreja. Porque métodos antibíblicos não ganham a alma de ninguém. Métodos antibíblicos não despertam a alma de ninguém para reconhecer o seu pecado. Por quê? Porque o Espírito Santo não vai agir por métodos que ele não estabeleceu. Mas eu pergunto, o que nos é permitido fazer para ganhar as almas e edificar a igreja? Mas se Paulo fez tudo para com todos, por que eu não posso fazer se está na palavra? É muito simples, porque Paulo não era louco de fazer algo que ele sabia que Deus iria proibir ou iria condenar. 2 Coríntios, capítulo 10, eu quero falar para você o que Paulo fez. Segunda Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 13, o próprio Paulo escreveu assim para a mesma igreja de Corinto. Olha que interessante. Na primeira carta, ele diz, eu fiz tudo para com todos, a fim de ganhar alguns. Não é verdade? Dá a entender que Deus mostrou para ele, Paulo, você escreveu isso, está tudo certinho, você fez mesmo. Mas esse povo está confundindo as coisas. Aí Deus vai e envia uma segunda carta. Na segunda carta, o Senhor diz, através de Paulo, nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitaremos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o quê? Com o evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação. Amém? Então ouça o que eu vou te ensinar aqui agora.
Paulo escreve essa segunda carta e explica para a igreja de Corinto: olha, nós respeitamos o limite da esfera de ação que Deus demarcou e que estende até vocês. O que está dizendo? O que nós fazemos e fizemos por vocês nunca ultrapassou a palavra de Cristo. Nunca ultrapassou os ensinos da Bíblia. O que nós fizemos, o que eu fiz, de tudo para com todos, nunca veio da minha mente, da minha engenhosidade, dos rudimentos meus, das minhas tradições, mas tudo que eu fiz estava dentro da permissão de Deus. Nunca ultrapassamos a palavra. Não ultrapassamos os nossos limites. Agora, olha, como se não devêssemos chegar até vocês. O que Paulo está falando? Parece que vocês queriam que eu fizesse mais coisas por vocês ou para ganhar outros. Mas tudo que eu fiz foi dentro da área que Deus permitiu fazer. Não que nós não quiséssemos chegar até vocês. Porque é isso que esses pastores que estão pregando, que estão trazendo rituais para dentro da igreja, estão dizendo. Vale tudo para ganhar uma alma, porque o que eu estou fazendo é para ganhar almas, e Deus vai abençoar, porque o propósito é almas. Irmão, nunca será abençoado por Deus, nunca haverá um movimento do Espírito Santo na vida de quem quer que seja, de qualquer congregação que seja, que ultrapassar a esfera de ação de Deus. Paulo diz, sabe como que nós chegamos até vocês? Ele disse, está aqui no versículo 14, chegamos até vós com o Evangelho. Nós não chegamos até vocês com entretenimento, modificando a forma de cultuar a Deus, modificando a doutrina para poder agradar aqueles que estão perdidos com o fim de atraí-los para a igreja, para que a igreja seja um lugar onde eles tenham prazer de entrar. A igreja de Cristo não é um lugar aonde o homem tenha prazer de entrar. Quem entra na igreja de Cristo, e quando eu me refiro à igreja, ao corpo de Cristo, e não à membresia da igreja, mas ao corpo de Cristo, são aqueles que Deus leva até Cristo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Por isso que o único limite que nós temos para chegar até a alma de uma pessoa e para a edificação de nossas congregações é o Evangelho. Não se pode ir além disto. Então Deus olha como hipocrisia a vida de muitos pastores e do povo de muitas congregações. Deus os chama de hipócritas. Olha o que o Senhor, Ele mesmo disse em Marcos capítulo 7. Ah, isso aqui é lindo. O que o Senhor Jesus Cristo disse em Marcos capítulo 7? A partir do versículo 6, diz assim, respondeu-lhes. Amém? Rapidão, vamos lá, povo de Deus. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Como, Senhor? Agora Jesus vai dizer, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardai a tradição dos homens. Vou dar uma paradinha aqui. Eles negligenciam a palavra para poder para guardar que é viver. Eles negligenciam o evangelho, negligenciam o que Deus estabeleceu para ser pregado para a igreja e trazem tradição deles, tradição, rudimentos do mundo. Olha o que diz o versículo 9. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardar a vossa própria tradição. Tenho que parar e mencionar. Vocês têm um jeitinho. Ah, brasileiro, hein? O jeitinho brasileiro. Mas isso em todo mundo. Mas vamos falar da nossa turma aqui. Pastores arrumam um jeitinho de rejeitar a palavra de Deus
para poder colocar na congregação a qual eles lideram costumes, tradições, coisas que eles acham que é bom para a igreja. É isso que eles estão fazendo. E quase todas as igrejas fazem isto. Quase todas fazem isto. Jeitosamente, eles rejeitam a palavra. Eles arrumam algum texto lá, mas que a Paulo está dizendo que ele fez tudo para com todos. Aí o cego, miserável, pobre e nu, como o povo de Tiatira, eles não conseguem enxergar o que Paulo escreveu depois. Nós não ultrapassamos o limite. Eles não conseguem ver o que Jesus Cristo fala deles. Vocês são hipócritas. Vocês me adoram em vão. Vocês me louvam com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quando é que o coração de um homem está longe de Deus? Quando ele não se submete à sua doutrina. Quando ele não se submete à sua palavra. Ele está longe de Deus, afastado da graça e corrompendo o culto ao Senhor. Eles louvam, eles cantam, eles adoram, mas o altar que é os seus corações está corrompido. Foi destruído. Por quê? Porque não deram atenção ao conselho de Paulo quando diz: tome cuidado, porque esses homens vão vir sorrateiramente, eles vão introduzir heresia destruidora. Jesus vem e fala: olha, eu vou endossar ainda mais. Eles fazem isso com jeito. É tão jeitoso que parece que é Deus. É tão jeitoso que parece que é santo. Que parece que é de crente. Que parece que pertence à igreja do Deus vivo. É tão jeitoso, eles rejeitam a doutrina. Pois Moisés disse, estou lendo Marcos, capítulo 7, versículo 10. Honra teu pai e tua mãe. Olha que lindo isso aqui, que o Senhor está dizendo. Pois Moisés disse, honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Olha a lição que o Senhor vai dar a eles. Não está escrito na lei de Moisés para poder honrar pai e mãe? Jesus perguntando para eles. Sim, está, Senhor. Não está escrito lá que se você não fizer isso, você vai ser punido de morte? Sim, está, Senhor. Agora, olha o que Jesus diz para eles. Versículo 11. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é oferta para o Senhor. Então, o dispensai de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando o quê? A palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Para você que não entendeu, é simples. O Senhor disse, está escrito na palavra do Senhor, doutrina, da lei, honra teu pai e a tua mãe, e se você não fizer isso, você é punido de morte. O que estavam fazendo? Vocês estão indo até os seus pais, tendo um ensino. Qual que é a vontade do Senhor? Honre eles. Só que vocês estão dizendo, pai, mãe, o que vocês podem ter de mim é oferta a Deus. Eu não posso socorrer vocês na sua necessidade, pai, na sua necessidade, mãe, porque eu tenho que ofertar a Deus. É isso que eles estavam fazendo. Eles estavam rejeitando o mandamento, porque eles estabeleceram que a forma que Deus iria agradar é eles ofertando a Deus e não obedecendo a palavra. Mas o que o Senhor disse? Melhor é obedecer do que sacrificar. Então eles estavam ofertando, estavam levando para o templo do Senhor e estavam deixando seus pais morrerem de fome e padecer necessidade. Deus disse, vocês estão errados. Porque a ordem, a lei diz para honrar o pai e a mãe. Só que vocês estão invalidando a palavra de Deus, porque vocês colocaram uma tradição de que tem que rejeitar uma palavra para poder cumprir uma outra vontade. E Deus não estabeleceu isso. Deus estabeleceu a honra ao pai e à mãe e estabeleceu a oferta a ele. Mas ele nunca disse para deixar o pai e a mãe na sarjeta para fazer isso por ele. É o que eles estavam fazendo. Então, o que estavam fazendo?
invalidando a palavra. São os preceitos que os homens também hoje, que muitos pastores também hoje, estão invalidando a palavra, trazendo para a igreja. Que preceitos? Exemplo, festas pagãs, com o objetivo de alegrar o membro e atrair os de fora, como Arraial de Jesus, fazem a quadrilha santa, rudimentos do mundo. Viram que isso agrada pessoas, vão fazer também aqui a quadrilha, o Arraial de Jesus. E muitas congregações até se vestem a caráter. Para quê? Para trazer contentamento para o povo da congregação e também atrair outros de fora para dentro da igreja. Mas isso não os leva até Cristo. Preceitos de homens, carnaval santo, festas das nações, colocam dentro da igreja bandeira de tudo quanto é nação. Vamos fazer aqui comidas típicas de cada nação. Tu já vistes isso? Uai, vocês estão por fora então, hein? Porque eu vejo isso desde quando eu era membro de igreja. Eu vejo festa das nações em muitas congregações. Para quê? Levando entretenimento para o povo. O objetivo é entreter o povo e o segundo objetivo é atrair os de fora para dentro da igreja. Mas isso, Paulo disse, é ir além da doutrina. É ir além do limite. Porque Paulo fala, o nosso limite se estende até vós. E nós não fazemos isso como se nós não quiséssemos alcançar vocês. Mas nós não podemos ir além do que Deus demarcou. E o que Deus nos deu foi a pregação do evangelho. E não fazer festividade na igreja com a finalidade de alegrar as pessoas. Uma coisa é a igreja local, qualquer lugar, se reunir em algum lugar para fazer uma comida, confraternizar entre irmãos, mas não trazer um rudimento de festividade do mundo com a intenção de atrair incrédulo. Porque vai atrair, só não os vai levar até Cristo. Só o evangelho leva o homem até Cristo. Está entendendo? Então, olha que lição linda. Vocês estão invalidando a palavra de Deus. O que mais que é preceitos de homens? Já falei, eventos de comida típica, músicas, gospel, show para toda parte com a direção de uma igreja. Eu vou trazer um ensino sobre músicas. Eu ia inserir aqui, mas ia ficar uma mensagem muito longa e isso não é o objetivo. Eu vou fazer você interpretar algumas canções muito populares no meio da igreja, para você ver do que eles falam. Quem é o alvo da adoração? A quem eles declaram nas canções que estão ouvindo, que estão cultuando? Não é a Deus. Mas isso virou uma moda tão grande que em toda parte do mundo, canções com a mesma sintonia e as mesmas letras são compostas. Isto tem um objetivo: o reinado do anticristo. A unificação das nações e das religiões. Se todas cantam basicamente quase que a mesma coisa, não haverá rejeição para a massa. Apenas a igreja de Deus, que deve ser luz, que deve ser o opositor àquilo que é errado, àquilo que é maligno, àquilo que a palavra de Deus não confirma, a igreja está aceitando isso dentro de si. Como que a igreja vai julgar? Se ela mesma é chamada por Cristo de hipócrita. Vocês me adoram, vocês me honram, mas vocês invalidam a minha palavra, porque vocês fazem o que é a sua tradição. E a coisa está ficando muito séria. O que mais, pastor? Canções dentro do templo, já disse, que engrandecem e louvam ao homem e não a Deus. Canção cujo centro dela é o sentimento do homem, não é louvor a Deus. Não é adoração a Deus. A adoração fala do que Deus é, do que Deus fez e do que Deus faz. Adoração é isso. Leia os cânticos de salmos, que são cânticos, e veja do que se trata lá. Não se trata do homem. Se trata de Deus ou das obras de Deus na vida do homem. Mas Deus está sendo glorificado. A liturgia dentro das igrejas para os louvores trocaram o alvo, que sempre foi o Senhor, para os modismos que se tornou agora. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, coisa linda, eu vou na igreja e vou cantar, você é um espelho. Então eu não estou cantando nem para mim, eu estou cantando para algum irmão.
Sim ou não? Porque a letra não é eu sou um espelho. A letra é você é. Então eu vou escolher um irmão aqui, olha, você é um espelho e você canta para mim. Mas cadê? Eu também sou um espelho. Entende? Essa é uma. Essa é uma. De tantas e tantas e tantas. Tem uma canção que ela começa assim: aquieta minha alma, não sei o que dentro de mim. Do ministério aí. Sabe qual música que eu estou falando? Leia ela. Leia ela. Se você conhece um pouquinho de língua portuguesa, no primeiro trecho, você já vai ver a quem está sendo dirigida a palavra. Está sendo dirigida ao sujeito da frase, minha alma. Depois só entra a palavra tu, o pronome tu, que se refere à mesma pessoa que é o sujeito da frase, e não a Deus. E apenas uma única estrofe no meio da música fala a palavra Senhor. Leia para você ver. E tantas e tantas e tantas e tantas outras canções que Satanás conseguiu trazer para dentro da igreja, tirando o culto a Deus. O culto foi corrompido. Festas dos tabernáculos, que é uma, já ouviu falar, sim ou não? Festa dos tabernáculos, ora, é uma festividade dos judeus e não da igreja de Cristo. Estão trazendo rudimentos do mundo, porque isso, tudo quanto é festa, agrada o povo. Falou que é festa, tem comida, tem baderna que eu não me refiro aqui, música, divertimento, isso agrada o povo. Isso não é a igreja, isso não é o evangelho. O evangelho é sal, o evangelho amarga, para só depois se tornar doce, quando a alma é convertida. O evangelho acusa, o evangelho confronta, o evangelho aponta. O evangelho faz tudo isto. Mas o evangelho, a única coisa que não se atribui ao evangelho é de ser doce. Isso não é. Porque o evangelho machuca. O evangelho confronta valores. E tantas outras coisas que eu poderia falar aqui durante horas, sobre coisas que pastores estão trazendo para dentro da igreja. E sabe qual é a maior parte das pessoas que vão para essas igrejas? Jovens. Eu até falei aqui ontem no discipulado. Jovens estão saindo de igrejas tradicionais, não estou nem falando aqui de doutrina. Jovens estão deixando igrejas tradicionais para ir pertencer e frequentar igrejas aonde a única fonte que tem lá de verdade é o que eles fazem. Cometem heresia destruidora na mente do povo. Veste a caráter. Pastor se põe cocar, pastor se veste de africano. A igreja virou o quê? A igreja virou o quê? Esses homens estão corrompendo a igreja de Cristo. São nuvens sem águas, como disse o apóstolo Pedro, impelidas e agitadas pelo vento. Nuvens sem água não produzem nada que possa produzir vida. Sombra não produz vida. Sombra alenta o desconforto do calor. Mas fica na sombra, sem água, que você morre da mesma forma. E homens sem a palavra de Deus, homens sem a direção do Espírito Santo, estão matando, se possível, até os próprios eleitos. Estão enganando o povo. As ovelhas de Cristo devem sair do meio dessas igrejas que deturpam a palavra de Deus e desvia muitos da fé. O próprio Senhor Jesus também já avisou sobre isso. Em Mateus 24. Eu vou ler. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, aos próprios eleitos. Agora, irmãos, apenas citei o que eu estou falando aqui, a pregação inteira. Que o diabo vai enganar, se possível, aos próprios eleitos. Agora, se as pessoas esquecem de um atributo de Deus que eu preferia que ele não tivesse: ira. Eu preferia que ele não tivesse. Mas a ira é um atributo de Deus. A ira de Deus se acenderá
contra todos os que ultrapassam a sua palavra e rejeitam as suas advertências. Eu quero começar falando de um texto que eu não coloquei aqui. A última ameaça, advertência de Deus na Bíblia está em Apocalipse. E trata de quê? Aquele que retirar ou aquele que colocar qualquer coisa no livro da profecia, lhe será retirado o direito à árvore da vida. Qualquer que acrescentar ensino que não é da palavra de Deus. Qualquer que acrescentar rituais, acrescentar comportamentos, acrescentar, práticas que não condiz com o ensino de Cristo. Irmão, a igreja tem que voltar. Que Deus permita que você seja um portador dessa verdade, para que aqueles que estão desviados dela possam voltar. Aqueles que procuram a Deus, Ele vai dizer: eis-me aqui. Você está procurando por mim. Deus vai se revelar a essas pessoas quando nós levarmos o evangelho puro e verdadeiro. Como diz Paulo, nós chegamos até vocês com o evangelho. É o evangelho que te convence, é o evangelho que liberta você de estar dentro de uma igreja herege, de uma igreja onde Satanás é que é o rei, é que é o Deus e não o Senhor. Onde demônios já arquitetaram toda a forma de cultivar aquela igreja, uma vida corrupta, corrompendo o próprio altar do Espírito Santo, que é a própria alma da pessoa. Quando ela chega na congregação, o culto a Deus é totalmente corrompido. Não há nada sendo entregue para Deus. Por isso o Senhor disse: vocês cantam, vocês me honram com seus lábios, mas o coração está longe. O seu coração não segue a minha doutrina. O seu coração planeja o seu rudimento, aquilo que você acha, a sua tradição. A forma como você quer me cultuar, a forma como você quer se colocar dentro da minha casa. Não! Não! É Deus que determina como. Não sou eu, não é você, não é ninguém mundo afora. Deus é que determina como Ele quer ser cultuado. Agora, ai daqueles que rejeitam quando Deus os adverte disso. 2 Crônicas, capítulo 36, a palavra diz, nem vou esperar você abrir. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Versículo 16. Eles, porém, zombaram dos seus mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam. Mofar é zombar. E zombavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio. 2 Crônicas, se você foi rápido aí, 36, versículo 15 ao 17. Eu vou repetir o 16. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, zombavam, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo. E não houve remédio algum. Por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou, olha só, os seus jovens da espada, na casa do santuário, na igreja, no templo. E não teve Deus piedade, nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos, que eram as mãos do rei da Babilônia. Olha só o que Deus fez. Primeiro, Deus se compadeceu do povo de Israel. O versículo 15. Começando de madrugada, Deus falou-lhes por intermédio dos mensageiros, porque se compadeceram do seu povo. O que quer que esses profetas tenham falado da parte do Senhor? O povo zombava deles,
rejeitava as suas advertências, como também até hoje rejeitam, e muitos vão rejeitar mensagens como esta. Vão zombar daqueles que estão mostrando dentro da palavra que essas artimanhas de ter mudado a forma do culto, de ter mudado a forma de liderar uma igreja, isso é uma obra satânica, é uma obra maligna. Eles não vão dar ouvidos. O problema com essas pessoas e pastores é Deus, porque a ira de Deus vai se acender, como se acendeu aqui. E Deus entregou todos eles, primeiro a sua ira. E o texto fala, não houve remédio. Sabe o que é remédio? Não houve ninguém que pudesse clamar por este povo nesse tempo e que Deus viesse a ouvir. Para você saber que episódio é esse que eu li aqui, esse foi o dia que Deus entregou Israel nas mãos do rei da Babilônia. Quando você leu lá que Nabucodonosor, que o filho de Nabucodonosor pegou os utensílios, ensinei isso aqui outro dia, e foi lá tomar os goró com o povo. Foi nesse dia que Deus permitiu que eles levassem tudo para a Babilônia, inclusive o próprio povo escravizado. Porque quando Deus se compadeceu deles, Deus enviou mensageiros para eles, para os advertir, para que eles se arrependessem. Ao invés deles acatarem a palavra, eles rejeitaram. Como muitos também hoje têm rejeitado as advertências de Deus, e quando eu falo muitos, estou me referindo primeiramente às ovelhas de Cristo, que estão perdidas dentro de igrejas que não têm o Espírito de Deus. Eles vão ficar numa Babilônia, entre aspas, até reconhecerem, como Nabucodonosor, que o Senhor é Deus e lhe dar ouvidos. Pastores e povo de muitas congregações, todo aquele que rejeitar as palavras de Cristo, todo aquele que rejeitar as palavras do Senhor, a ira de Deus vai se levantar contra essas pessoas, porque estão corrompendo o culto. Você viu aquela imagem que está no monitor? Simboliza o dia em que Israel, pela primeira vez, corrompeu o altar de Deus, levantando um bezerro de ouro, porque eles achavam que aquilo ali ia agradar a Deus. Deus matou todos aqueles que se envolveram naquilo. Assim também o Senhor há de fazer. Vai punir cada pastor, cada pessoa, membro dessas igrejas que estão trazendo festas pagãs, quadrilha, forró, conotação gospel, qualquer coisa que não seja a palavra. Qualquer coisa que não seja a doutrina, Deus vai punir todo mundo. E não vai haver remédio, não vai haver clamor. Deus não vai ouvir absolutamente nada de ninguém. Por quê? Porque Ele vai estar irado. Irado. Com quem quer que seja, que passou a viver ou a ensinar, ou a aceitar ensino, que são demônios que estão colocando no meio da congregação, e não o Espírito do Senhor. Paulo não foi louco para ir além da doutrina, e nunca disse para ninguém fazer. Ele disse que fez tudo para com todos, mas dentro do limite. Em resumo, Deus disse, não vale tudo o que você quer fazer para ganhar uma alma. Só vale pregar o Evangelho. Só vale pregar o Evangelho, porque é a única coisa que desperta o coração de uma ovelha, de um eleito de Deus. É o Evangelho. Mais nada. Mais nada. Não há nada que você faça que agrade alguém. Você pode até agradar uma pessoa. A igreja pode até fazer uma coisa, que é o que essas igrejas fazem. Aqui em Pedro Leopoldo é infestado disto. Infestado de igrejas que já estão corrompidas. Estão corrompendo jovens, estão corrompendo idosos. Você leu aqui, ou primeiro você ouviu o que eu li aqui? Em 2 Crônicas 36, 17. Deus não vai poupar homem e mulher, jovem ou donzela, idoso ou os mais velhos. Deus vai punir, e como puniu, todo mundo que rejeitou os seus mensageiros. Então vamos, igreja, em nome do Senhor Jesus, dar ouvido ao que o Senhor está falando.
Não adianta louvar, fazer um monte de coisa e o coração está longe do Senhor. E o coração do homem só está perto de Deus quando esse homem o obedece. Não tem meio termo. Você obedece, seu coração está com Deus. Não obedece, seu coração está longe dele. E você vai passar pela mesma consequência. Pense nisso. Não pague para ver. Diga graças a Deus. E eu entrego essa palavra para a igreja, para a sua advertência e para que você seja luz, para advertir outros que estão nesse mesmo caminho. Amém. Meus irmãos, incline sua cabeça. Vamos orar.